Longevidade. Oferecimento Residencial Vital Saúde. Seu caminho é você quem faz. No quadro de hoje, vamos falar sobre a segurança alimentar no processo do envelhecimento. Sobre esse assunto, conversamos com a fonoaudióloga do Residencial Geriátrico Vital Saúde, Annelise Nunes dos Santos, especialista em saúde pública pela Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul e em fonoaudiologia hospitalar pela Escola de Saúde La Salle Santa Casa de Porto Alegre. Bom dia, seja bem-vinda ao quadro Longevidade aqui no Saúde RS. Bom dia, Paulo. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar do Residencial Vital Saúde e de um tema tão importante que é a alimentação do paciente idoso com segurança. Eu começo a nossa conversa te perguntando quais são os desafios da segurança alimentar no processo do envelhecimento. Então, o envelhecimento, todos nós vamos passar por esse processo, E é um processo em que todas as nossas estruturas passam por diferentes transformações e nós temos perdas musculares. Então, na alimentação também não é diferente, As alterações de deglutição, que é o ato de engolir, elas ocorrem devido à perda de força muscular nos pacientes idosos, então requer uma série de cuidados, e preparos especiais para mantermos essa alimentação mais segura. O grande desafio é saber quais são essas características que colocam os pacientes em risco para que possam ser feitas as adaptações, para que esse paciente possa manter essa alimentação com segurança e prazer no ato de se alimentar e no ato de deglutir. Quais riscos a dificuldade de mastigação e deglutição pode trazer à saúde da pessoa idosa? Sim, dentre os principais riscos que esse paciente idoso pode apresentar durante as alimentações, a mastigação e o ato de engolir, nós temos a desnutrição, porque é um paciente que ele vai começar a se alimentar menos, o ato de se alimentar não vai mais ser prazeroso para ele, porque ele pode apresentar sinais de engasgo, a desidratação, existem alguns pacientes que têm dificuldades com as alimentações, geralmente mais os líquidos, que ocorrem uma maior dificuldade, porque podem ocorrer as microaspirações, e causar pneumonias. É um paciente que a questão social ela vai ter alguma alteração, pode haver, porque é um paciente que ele vai se restringir na hora da alimentação, às vezes não vai ser prazeroso para ele fazer uma alimentação numa cafeteria, ou mesmo com os familiares, no ambiente familiar, ir à mesa, porque é um paciente que pode apresentar sinais de alterações como tosse, como até mesmo engasgo, E a questão da depressão também, é um paciente que provavelmente ele vai deixar de comer alguns alimentos que para ele era mais prazeroso pela questão da segurança alimentar mesmo, Aquela questão do risco que ele pode correr na hora dessa alimentação, de broncoaspirar, de tossir, enfim. É normal o idoso tossir ou engasgar durante a alimentação? Como identificar os sinais de alerta para uma avaliação com o fonoaudiólogo? Na verdade, não é normal, A gente sabe que a tosse ela é um estímulo de proteção, Então, quer dizer que quando uma pessoa está se alimentando, às vezes não só o idoso, se ocorre uma tosse no momento dessa alimentação, é sinal de que aquele alimento poderia estar e pode estar passando para a via aérea, E se passa, a nossa tosse ela é um reflexo de proteção do corpo, Às vezes, alguns pacientes idosos, ele não tem uma tosse tão protetora, então faz com que esse alimento passe e possa provocar pneumonias aspirativas, Então, o paciente que ele está se alimentando, às vezes está em casa ali, às vezes ou vai comer um arroz, está no churrasco com os amigos e começa a apresentar essas questões de tosse toda hora na hora que vai se alimentar, Não é comum, é um dos sinais de alerta para que procure uma avaliação com um profissional adequado, com um fonoaudiólogo, para ver o que pode estar acontecendo, qual é o risco que ele pode estar correndo na hora dessa alimentação. Qual é o papel do fonoaudiólogo no cuidado com a alimentação dos idosos em um residencial geriátrico? Então, o fonoaudiólogo ele tem um papel muito importante, para fazer essa avaliação dessa deglutição, da alimentação e da mastigação, para que ele possa ter essa alimentação mais prazerosa e com segurança, E também fazer toda a reestruturação, dessa alimentação do paciente, desde a alteração das consistências dos alimentos, porque precisam ser alimentos num preparo especial e individualizado para cada paciente, para cada residente, Também a questão dos preparos dos alimentos, a questão das trocas de utensílios, para saber se aquele paciente
ele está bem posicionado na hora da alimentação, se o ambiente está um ambiente calmo, um ambiente propício, um ambiente sem distrações, né? Qual é a alteração que esse paciente tem, né? Se esse paciente, qual é a consistência que ele está tendo dificuldade? Se é um alimento sólido, fazer uma alteração de consistência do sólido, se é um alimento líquido, como que está a questão dos remédios, né? Da ingesta das medicações, se precisa ter alguma adequação, né? Os utensílios, né? O copo, se o copo está adequado, como que está a função do canudo para o paciente, né? Hoje em dia existem diversas opções no mercado de talheres adaptados para pacientes disfágicos que têm alterações de deglutição, né? Então, reunir todas essas informações para que possam ser feitas adaptações para deixar essa alimentação, esse momento mais seguro na hora da alimentação. No Residencial Vital Saúde, como funciona o trabalho multidisciplinar para evitar complicações alimentares dos moradores? Certo. Então, no residencial, ele é feito através de um trabalho multidisciplinar, né? Então, a fonoaudióloga, num primeiro momento, faz a avaliação desse paciente durante a alimentação e é através desta avaliação, né, que vão ser feitas as modificações. Através da nutricionista, que tem um papel muito importante, a nutricionista faz essa adequação, né, da textura do alimento, do preparo do alimento, do aporte calórico, porque a gente sabe que se a gente processa um alimento sólido para um pastoso, ele tem uma perda calórica. Então, a nutricionista faz todo um cálculo individualizado para esse paciente, para que essa alimentação se mantenha uma alimentação prazerosa, né, mas uma alimentação com a textura adequada, né. A gente tem a questão do fisioterapeuta, que é super importante, que é o profissional que faz a ausculta desse paciente, ver se ele tem alguma alteração respiratória, aumento de secreção, porque isso pode ser uma pista de que o paciente pode estar com alteração da deglutição e apresentar microaspirações, né? Às vezes a gente tem as microaspirações silentes, porque é aquele paciente que pode estar broncoaspirando e não vai te apresentar uma tosse no momento ou um engasgo, né? A gente tem a questão da psicologia, que é muito importante, porque esse paciente ele pode apresentar aversão a determinados alimentos, a determinadas texturas, depressão, então ele pode parar de se alimentar, pode não querer mais se alimentar na mesa, no residencial, então a psicologia ela traz isso, né? Ela engloba muito nesse cuidado, né? O cuidado também, a questão da equipe, das cozinheiras que fazem essas adaptações, da equipe técnica, da equipe dos cuidadores que está lá no momento da alimentação, que está no momento da oferta, né? Como que está sendo feita essa oferta. Então, todos da equipe, eles têm um treinamento e têm essa visão, né, da questão da educação também deles continuada, para que consigam detectar sinais de que aquela alimentação não está normal, não está correta, ou que aquele paciente possa estar apresentando algum sinal de risco na hora das alimentações, né? E nas alimentações a gente fala de todas as refeições, não só almoço, janta, mas todas. Nas questões ali de festas, nas questões de eventos sociais do residencial, as questões ali de café da manhã, questões de algum evento com os familiares também. Então, para que englobe toda a questão que envolva a alimentação e deglutição deste paciente no residencial. Annelise dos Santos, fonoaudióloga no Residencial Geriátrico Vital Saúde, agradecemos por estar conosco no 4 Longevidade aqui no Saúde RS. Muito obrigada e um bom dia a todos. Sabemos que o envelhecimento é parte fundamental do ciclo que se inicia com o nascimento. O Residencial Vital Saúde oferece um ambiente acolhedor e familiar, planejado para ser um lar confortável e adaptado, onde cada idoso se sente em casa enquanto recebe atenção dedicada. Referência em cuidado humanizado e de excelência, conta com equipe especializada e planos de cuidado individualizados. Para saber mais sobre os serviços, siga @Residencial Vital Saúde no Instagram ou entre em contato pelos telefones que estão na sua tela. Residencial Vital Saúde, onde qualidade assistencial, humanização e cuidado caminham juntos. Longevidade. Oferecimento Residencial Vital Saúde. Seu caminho é você quem faz.